São três tentações que Satanás aplica a Jesus. Diz no texto anterior que Jesus ele foi ungido com 30 anos de idade. Ele começa seu ministério de sacerdote. O sacerdócio começava sempre com 30 anos de idade. Após a unção vem a prova, sempre junto com algo que Deus te dá, uma capacidade que Deus te dá também. Ele vai exigir dessa capacidade alguma coisa. No texto de 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vem uma tentação que fosse além da tua força. Toda tentação e toda prova que vem contra você vem dentro das tuas forças. Sempre haverá um escape, sempre haverá uma saída para todas as tentações, mas elas são extremamente necessárias. Até mesmo Jesus disse que é necessário que venham os escândalos, que igrejas façam loucuras, como hoje a gente tem visto igrejas fazendo loucuras, colocando a igreja a serviço de drag queens, trazendo a palavra dele às crianças de dentro da igreja. Então, essas coisas elas são necessárias. O povo de Deus ele precisa ser provado, Não há como ter a vida cristã sem lutas. Toda a vida cristã é com luta, e tudo que a gente vê na existência humana ou no meio dos animais, sempre haverá lutas, E os filhos de Deus precisam aprender a se desenvolver e a crescer em meio a lutas, Há 40 dias que Jesus jejuou. Quando ele estava muito fraco e que teve fome, foi o momento que o diabo chegou, Satanás chegou para tentá-lo. Ele sempre vai tentar no momento que você está mais frágil. E ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe dos teus pontos fracos. Então isso a gente precisa ficar muito certo. 40 dias foram os dias das chuvas no dilúvio. 40 anos que Moisés passou no deserto de Midian. Deus estava moldando Moisés para ser um grande líder naqueles 40 anos no deserto de Midian. Deus tinha um plano para a vida dele. E o deserto de Midian, o trato com as ovelhas, o trato com o deserto, o trato com peregrinos, o trato com ladrões e salteadores, também era uma forma de Deus treinar a Moisés. 40 tem muito a ver assim com quarentena. Você já ouviu falar de que a pessoa fica, ela teve uma infecção, uma bactéria que antibiótico dificilmente resolve, aquele quarto fica em quarentena. Normalmente se dá a ideia assim que por 40 dias essa bactéria vai morrer, se deixar isolado. Então a palavra quarentena sempre foi usada dessa forma. Jesus levou 40 açoites nessa mesma ideia da quarentena. Então é uma expressão que tem muito na Bíblia, a quarentena. Deus tem uma quarentena para a nossa vida. Sempre Deus vai agir em lutas, em provas, em momentos que vai faltar alguma coisa, e a gente precisa confiar em Deus. Ananias e Safira viram que Barnabé recebeu muita aprovação pela doação que ele fez. Então também resolveram fazer uma doação, mas eles esconderam uma parte. Eles mentiram em relação àquela doação. Para ficar igual à doação do Barnabé, eles tiveram que mentir, porque eles queriam a aprovação. Quando Pedro foi falar com Ananias, Pedro disse assim: por que você deixou
O diabo encheu o teu coração com mentiras. Por que que você permitiu que o diabo influenciasse tanto o teu coração? E esse é o momento da tentação. O diabo vai falar a sua mente, com a tua voz. Você vai pensar que são os teus pensamentos. Você vai pensar que é você que está pensando. Mas é o diabo que está falando a tua mente. Ele pode falar. E ele pode enganar. Diz o texto, ele pode encher o coração. Ele encheu o coração. Tanto que Paulo fala assim, não deis lugar ao diabo. Então, a gente precisa estar preparado para o momento da tentação. A primeira tentação que acontece ali, Jesus estava com fome, então ele vai tratar sobre a fome. Ele não vai falar agora sobre dinheiro. Ele não vai falar sobre fama, sucesso. Agora o ponto é mexer com a fome. Você é mesmo filho de Deus? Esse é um assunto que ele trata muito com Jesus durante o ministério de Jesus. E ele põe Jesus em aperto, principalmente lá no jardim do Getsemane. Você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, prove isso. Transforme essas pedras em pães. É como o rapaz que fica tentando a moça, se você é mesmo apaixonada por mim, se você é mesmo alguém, se você me ama mesmo, então você vai fazer sexo comigo. A pessoa, ela procura provas, e o diabo, ele está colocando no coração de Jesus essa questão da prova. Prove. Ele podia falar em outras palavras assim, Deus não tem todo o poder? Ele não pode transformar pedras em pães? Você não está com fome? E o Pai Celestial não é um Pai bondoso, amoroso, e vai deixar você com fome? Não está na hora de você se apropriar das bênçãos de Deus? Daquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata? Você acha que o diabo não pode falar essas palavras? Não, mas é que elas estão escritas na Bíblia, o diabo não fala. Ele fala. Essa primeira tentação, ele está usando textos bíblicos. E aí Jesus, ele vai rebater com textos bíblicos a tentação. Sempre o diabo traz um texto bíblico, Jesus traz outro texto bíblico. Por quê? Porque a gente pode interpretar as coisas fora do contexto. A gente pode interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer e fazer ela falar aquilo que a gente quer que ela fale. É só pegar um versículo isolado e a gente faz uma doutrina. É muito fácil. E isso o diabo, ele é perito em fazer. Aí Jesus, ele cita de Deuteronômio 8. Não só de pão vive o homem. O homem não vive somente do pão. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Mas qual é o ponto que o diabo está tocando nesse momento? É aquilo que a gente gosta. É aquilo que é uma necessidade básica, a fome. O apetite, eu quero comer. Se tiver na EBF comida, eu vou. Não é assim? Nós já tivemos nos primeiros grupos de estudo aqui de Chopinzinho, quando a gente começou, a gente teve jovens que são da igreja hoje, mas que eles se entusiasmaram de participar dos estudos porque tinha lanche no final do culto. Não é assim? Isso não acontece? O Padilha fez assim. Possivelmente ele teve essa isca da comida. E é isso que aqui está falando. O diabo, ele usa essa estratégia. A política usa a estratégia do pão e do circo. Porque dando pão as pessoas vão.
Ou dando futebol, as pessoas vão ficar assistindo futebol e elas não têm tempo de ver as coisas erradas que o governo está fazendo. Porque é uma forma de seduzir, de enganar, e o diabo ele sempre usou essas formas. A gente precisa prestar atenção na forma que o diabo coloca, né? Assim, Deus vai te deixar sofrer dor? Deus vai deixar você pobre? Deus vai deixar o teu filho se acidentar e se machucar todo? Mas Deus não é um Deus de amor, né? Deus não é um Deus rico que poderia dar, e se Ele não dá é porque Ele não te ama. E se Ele não pode dar, Ele não tem todo o poder. Então, aí que vem a forma que o diabo vai colocando as palavras e vai seduzindo as pessoas dentro. Vamos só dar uma resumida nessa primeira tentação. Pão é uma necessidade básica nossa. Então essa tentação ela é bem no nível nosso, do homem, do ser humano que precisa de pão. Fala do apetite, trata da nossa fome, do nosso apetite, e mexe com coisas assim que nos seduzem dessa forma. A segunda tentação, ela é já uma tentação num nível um pouquinho maior. Ele conduz Jesus lá no ponto mais alto do templo. O templo era um lugar muito alto. E ele está dizendo assim: você não quer ser aceito como Messias? Salte, desça. O Salmos 91 diz que aos anjos do Senhor é dado ordem a teu respeito. Eles vão te proteger e você vai descer como se estivesse descendo num paraquedas. E você vai flutuar no ar. E você vai chegar no chão tranquilinho. Essa é a ordem que está lá no Salmos 91. Quem que está citando o Salmos 91? O diabo. Por que as pessoas colocam o Salmos 91 aberto para expulsar demônios? Se o diabo ele cita o Salmos 91 para tentar as pessoas também. Ele é esperto, ele não tem medo desta forma. É a mesma coisa se você pegasse a Bíblia e colocasse em cima de alguma coisa, achando que você ia benzer aquele objeto, e o diabo ia sair correndo porque ele tem medo da Bíblia. E ele não tem medo da Bíblia, ele tem medo de Jesus, mas não da Bíblia. Então, o que é que o diabo estava fazendo? Jesus gostaria que todos compreendessem que ele é o Messias. E se ele fizer um show desse tamanho, se as luzes acenderem, né, e aí aparece Jesus descendo daquela torre, tranquilamente flutuando no ar, ele é o Messias. Quem não gostaria de ser visto? Quem não gostaria do reconhecimento? Se Jesus ele foi motivo de piada, sarcasmo, zombaria, não era muito melhor que ele fosse reverenciado como o Messias, mostrando com esses sinais tão fáceis de fazer? Isso era uma tentação? Era uma tentação. Só que aqui já é uma tentação mais no nível dos anjos. Já não é uma tentação no nível dos homens. Dos homens é mais, trata do apetite. Aqui dos anjos, ela trata mais do poder, de reconhecimento.
ser aceito, ser visto, ser lembrado, deixar uma marca, ser um referencial. Eles fizeram lá no passado uma cidade, fizeram uma torre para quê? Para que o nome se tornasse célebre. Essa é a propaganda, mas no mundo dos anjos. Porque assim, Deus fez anjos para, através do visual deles, mostrar-se a glória de Deus. Mas não foi isso que realmente aconteceu com todos. 1/3 dos anjos buscaram a glória para si. Mas eles receberam essas características de Deus. E agora está sendo mostrado isso para Jesus. Então, chega assim aquela cena. Não sei se alguém lembra que tinha um mágico que andava flutuando lá no Grand Canyon uma vez. Eu acho que só Sérgio, Cláudio vão lembrar, talvez o Luiz lembre, eu lembro. E ele flutuava assim no Grand Canyon, assim. Era um mágico famosíssimo no mundo. Alguém lembra? Ou só eu de Tongo aqui que lembro? O Sérgio lembra, viu como eu sabia que o Sérgio lembrava? Então, essa tentação está nesse nível. Lembra do nome do cara? Eu só lembro de Uri Geller. Esse cara ali eu não lembro, mas ele era mais famoso que esse Uri Geller. Muito famoso esse mágico. Então, a segunda tentação, ela procura aprovação e reconhecimento, né? Hoje de manhã eu estava falando assim, no exemplo eu contei a respeito do rio da graça que a Bíblia fala no livro de Ezequiel. Quando você começa a vida na fé, esse rio, ele molha apenas os pés. O resto não molha, só molha os pés. Então normalmente a pessoa que está começando a fé, o Espírito Santo, ele cobre uma parte da vida da pessoa, mas a maior parte ainda está o eu aparecendo. Por isso João Batista diz: convém que Jesus e que o meu eu diminua e vai até lá debaixo da água. Mas aí a pessoa vai continuar a vida cristã, vai ter provas, vai ter lutas, vai ter tentações, desertos, dificuldades. E ela vai andando, e ela vai meditando na palavra, ela vai crescendo na fé, quer dizer, o rio começa a crescer, e aí ele já dá pelo joelho, depois dá por aqui, depois dá por aqui, e aí ele tem que nadar, daí depois cobre todo ele, não dá mais pé. Então, numa altura da vida cristã, todos nós deveríamos estar com este rio da graça aqui, onde você não quer mais aparecer, você não quer mais ser visto, você não precisa mais do reconhecimento das pessoas, dos elogios, dos confetes, assim, ser tratado, né, a pão de ló. Porque essa é uma estratégia do diabo para enganar os trouxas. Entendeu? Ele usa confetes, ele usa elogios, né? Normalmente o malandro, ele chega, ele agrada, ele dá presente, e aí depois que ele agrada tanto, o Marcelo dá o dinheiro, empresta o dinheiro, faz o favor, e depois eu não vejo mais a cara do Marcelo. Aí eu já vou agradar outro. Porque é assim que é a estratégia do diabo, porque para conseguir alguma coisa eu tenho que agradar, eu tenho que passar saliva no outro. E é isso que o diabo ele faz. Então, ele sabe que a gente quer ser visto,
que a gente precisa do reconhecimento para mostrar para as pessoas que eu sou importante, que eu existo, que eu vivo, que eu tenho valor, quando o meu valor precisava ser em Jesus. Por isso é importante a gente continuar nesse rio da graça. E acontecer como o texto diz, que ele comece a ir pelo joelho, que ele vá pela cintura, que ele vá aqui, até chegar aqui. Quando a gente estiver totalmente inundado do rio da graça, a gente não precisa dos confetes, das publicações, a gente não precisa tirar fotos, selfie, isso, aquilo, não precisa mais. Porque a gente não precisa dessas porcarias. A gente não precisa ser visto. A gente não precisa do reconhecimento. A segunda tentação está falando sobre isso. Da necessidade de reconhecimento. De ser visto. De chamar atenção. Pinta o cabelo de tal cor. Para quê? Para chamar atenção. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Essa é a ideia. Né? Então, a segunda tentação tem a ver com isso. Eu lembro de uma moça em Beltrão que ela tinha um poder de adivinhação. E isso para ela era uma coisa muito importante, porque lhe dava poder. Ela conseguia fazer coisas que ninguém consegue. Ela conseguia saber de coisas que os outros não sabem. Então, existe um medo dos outros em relação àquele que adivinha. E além do mais, além de adivinhar, ela tinha visão. Então, ela era capaz de ir lá na casa da Aline e ver a Aline e depois contar sobre a Aline. Então, as pessoas tinham medo dela. Porque ela faz coisas que os outros não podem fazer. É mesmo aterrorizante. Eu lembro assim que ela desenhava modelos de roupa, moldes de roupa. E os espíritos desfilavam com aqueles vestidos. E ela simplesmente copiava todos aqueles vestidos que os espíritos desfilavam na frente dela. Então foi uma luta tratar com aquela moça. Eu só queria mostrar assim a necessidade desse poder. Que tal, né? O meu suor começar a curar pessoas. Vocês vêm aqui, pegam o lenço e dizem: pastor, passa o teu lenço aqui na tua testa, que depois eu coloco na minha enfermidade e eu vou ficar curado. Vocês nunca ouviram falar disso? Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar de uma igreja ali em Quedas do Iguaçu, que alugava o avental do pastor por um salário mínimo, e quem usasse o avental do pastor ficava curado. Esse é a necessidade do poder de ser visto, né? Terceira tentação, para a gente poder ir para o fim. O diabo chega para Jesus, leva Jesus num alto monte e mostra as cidades enormes que tem, os reinos que tem, porque a região lá de Israel está no meio de muitos povos, muitas cidades, e era o centro do mundo, era lá. E o que ele promete para Jesus? O que ele promete para Jesus? Tudo eu te darei. Primeiro, a primeira tentação trata do apetite. A segunda tentação trata do quê? Do reconhecimento. E a terceira tentação? Do quê? Poder, riquezas, né? Ambição.
Podemos ter uma geração sem ambição nenhuma, que passa a noite inteira jogando no computador, levanta às 11, a mãe faz a comida, ele almoça, volta a dormir, depois passa a noite inteira jogando. Ele não quer aprender a dirigir, não quer ter nem bicicleta, né? Por quê? Porque ele joga, ele é feliz por jogar, ele tem uma mãe que também é trouxa, que dá comida para ele de graça, no almoço. Então, para que ele quer uma vida assim? Mas nesse caso, ele está tratando de um homem natural dos seus pecados, que é a ambição por ter coisas, por ter um império, por ter domínio, por ter controle. Mas ainda eu vejo uma outra questão mais importante por trás dessa questão aí. O diabo, ele está dizendo assim para Jesus: você quer reconquistar o Marcelo? Você quer reconquistar o Padilha? Você quer reconquistar o Paulo para você? Eu sou poceiro deles, eles estão no meu império, o império das trevas. Eu sou o dono do Mateus, eu te devolvo. Só se ajoelhe diante de mim. Se você se ajoelhar diante de mim, você não precisa passar pela cruz. Eu te devolvo todos eles. Eles não vão mais me servir, eles vão te servir. Só custa uma coisinha de nada. Se ajoelhe diante de mim. E ele ainda podia dizer assim: se ajoelhe. Não seja orgulhoso. Não fique alimentando esse teu orgulho besta. Você não precisa passar pelo Getsemane, você não precisa passar pela cruz, você não precisa passar por Judas, você não precisa passar pelos guardas, você não precisa passar por todo esse sofrimento, você não precisa passar por tudo isso. Eu te dou todos eles, eu devolvo todos eles. Depois você pede perdão para Deus, Ele te ama e Ele vai te perdoar. Nunca veio esses pensamentos na tua cabeça? Nunca? O diabo colocou isso. Qual é o problema de você fazer isso, ter um prazerzinho agora? Deus te ama. Ele te perdoa, ele perdoou Judas não, ele perdoou Pedro, ele perdoou fulano, ele perdoou outro fulano, por que ele não vai te perdoar? O diabo não vai falar isso? Ou nunca falou com vocês assim? Nunca falou? Então veja como é que é a estratégia desse camarada, né? Ele não tem pudor, ele não tem controle na sua língua, ele fala mesmo. Mas Jesus, como é que ele responde? Arreda Satanás, arreda Satanás. Vamos ler só uns versículos aqui, João 12:31. João 12:31. Quem achou pode ler, em voz bem alta, João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Sim, então com a crucificação e a ressurreição entre os mortos, Jesus desbancaria esse poceiro, mas ele teria que passar pela cruz. Ele não iria fazer isso se ajoelhando diante do diabo. O estrago que causaria se Jesus se ajoelhasse no mundo espiritual é incalculável. Então o que Jesus preferiu? Fazer o plano inicial, o plano que tinha sido estabelecido pelo seu pai. Ele teria que ir pela cruz. E indo pela cruz, ressuscitando dentre os mortos, padecer como ele padeceu, como estava escrito no Velho Testamento. Ele ressuscitaria dentre os mortos e ele venceria as trevas. Ele não ia mudar o plano. Sempre lembre
que o diabo vai propor para você um caminho mais fácil. Ele vai propor para você um atalho, facilidades, e vai dizer assim: qual o problema? Você não tem o direito num prazerzinho? Deus não perdoa, Ele não é amoroso? Preste atenção, veja como isso é fato e isso acontece. Leia o capítulo 14, verso 30. 14, verso 30, em voz bem alta. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem. Eu não tenho nada a ver com o príncipe desse mundo, eu não faço parte do time dele. Essa tem que ser a nossa postura. Nós não podemos fazer negociação com ele. Cede um pouquinho, e aí um cede um pouquinho, um outro cede um pouquinho, mas cada um que ceder um pouquinho, sempre nós vamos ser os prejudicados nessa história, porque ele tem a técnica da abordagem lenta. Ele vai conseguindo um pouquinho, ele vai conseguindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Lá no passado, lá em 1970, ele queria na televisão que houvesse beijos à vontade. 1980 já era sexo à vontade na televisão. 1990, daí já era mulher com mulher. Ano 2000 é criança. Você entende como a coisa vai? É aos pouquinhos, mas ele vai introduzindo aquilo que ele tem. Capítulo 16, verso 11. Leia o 10 então. Leia então o 9, 10 e 11. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele está falando sobre a condenação dos incrédulos. E como que elas são, como cada pessoa é condenada. Condenada, o Espírito Santo, ele convence as pessoas do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E aí não vai escapar. Por isso a melhor coisa é entrar nesse rio da graça e percorrer por ele. Há caminhos que são assim estranhos, caminhos de Deus. Mas sempre no final é melhor. Há caminhos mais fáceis das trevas, mas sempre o final é a perdição. Então, se vier essa tentação, se vier essa propagandinha mais fácil, diga não para ela, porque no final o príncipe das trevas vai cair por terra, né? Então quem seguiu as ideias dele também vão cair por terra. Eu gosto de lembrar assim que quando o povo de Deus saiu do Egito, sabe o que eles fizeram quando eles saíram do Egito? Eles cataram os ossos de José, os ossos daqueles que no passado foram tementes a Deus. Porque a ideia é assim, nem os ossos dos filhos de Deus devem ficar na Babilônia. Nem os ossos. Então quer dizer, você não precisa se deleitar com séries da Babilônia. Você não precisa se deleitar com porcaria. Se nem os teus ossos servem para ficar lá. Eles escolheram de tirar os ossos de lá, levaram consigo os ossos de José no caminho, e não deixaram
nada lá no Egito. Por quê? Eles queriam deixar muito claro de que lado que eles estavam e de que lado eles não estavam, né? Então, eu acredito que essa questão da negociação é a parte mais perigosa da tentação. Um pouquinho não faz mal. Ah, mas só um pouquinho, né? Vamos orar? Querido Pai, eu agradeço porque Jesus, ele venceu toda a tentação, desde a tentação humana, das necessidades naturais nossas, como o apetite da fome. Jesus também venceu tentações relacionadas aos anjos, da necessidade de ser visto, a necessidade de ser aceito, de reconhecimento, de poder. Jesus, ele venceu essa tentação também. Mas a grande e a pior das tentações é que ele não precisaria passar pela cruz. E essa tentação, eu creio que foi a pior mesmo. Eu creio que Jesus não tinha ambição por riquezas desse mundo, mas ele tinha uma ambição de nos salvar. Ele tinha uma ambição de nos tirar do império das trevas. E também ele gostaria de não sofrer o que ele sofreu, porque humanamente ele sabia o que era sofrer. Ele sabia o que é dor, porque ele passaria pela dor. Eu sei que Deus não sente dor. Eu sei que Deus não pode morrer. Mas Jesus poderia sofrer dor, porque ele era filho de Maria. E ele poderia morrer, porque ele era filho de Maria. Ele tinha um corpo humano, como o nosso corpo. E só porque ele poderia morrer, também ele poderia levar sobre si o nosso pecado, porque o nosso pecado não poderia ir sobre Deus, porque não tem como o pecado ir sobre o Senhor, mas poderia ir sobre Jesus. Por isso, nós cremos na obra salvadora, que inclui o poder de Deus para ressurgir dentre os mortos, mas a fraqueza humana para levar sobre si a culpa, o pecado, a morte, a enfermidade, todos os nossos males. Obrigado, Senhor, por esse grande ensino da Tua palavra, pelas maravilhas que temos na Tua palavra, Senhor. E eu oro, Senhor, para que a Tua igreja esteja sempre descobrindo essas maravilhas e assim tendo um coração tão grato por essas coisas como um tesouro de grande valor, Pai. Porque essas coisas, elas estão encobertas para os incrédulos, elas estão encobertas para os sábios deste mundo, mas para os pequeninos do Senhor, elas não estão encobertas. Para aqueles que o Senhor ensinou a ser mansos e humildes de coração, essas coisas estão bem palpáveis, Pai. Porque a fé não é para todos. A fé é para esses que são os chamados do Senhor, aqueles que têm sede do Senhor e vão buscar o Senhor. E quando Jesus foi levantado no madeiro, ele atrairia os seus para essa mensagem da cruz. Por isso nós cantamos que amamos a mensagem da cruz. E até morrer, nós vamos proclamar essa mensagem. Louvamos o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.